A paz do Senhor, amados. Eu sou a missionária Sandra Feitosa. Estou aqui na Espanha, na cidade de Barcelona, há 17 anos. E com muita alegria no meu coração, quero compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas, do capítulo 1. E quero, nesta rica oportunidade, falar sobre honestidade. Jonas, no capítulo 1, quando olhamos para este contexto, para esta visão, para esse texto lido, é um texto bastante conhecido, muito falado, muito conhecido, né? Todos conhecem esta passagem de Jonas, mas há uma visão muito ruim a respeito do comportamento que ele teve diante da missão que ele recebeu da parte de Deus. E eu fiquei pensando sobre isto enquanto estudava esse texto. Talvez a situação que Jonas enfrentou seja a mesma situação que você está enfrentando hoje. Mas hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para você e quero te dizer que a culpa não é sua. Talvez você se culpa tanto, talvez você se julga tanto, né? Porque se culpa tanto. Mas no capítulo 1 de Jonas, o texto que nós vamos usar como base para esta pequena reflexão neste tempo, eu sei que você conhece bem o contexto. É uma das histórias mais conhecidas, podemos dizer, da Bíblia, né? Quando nós olhamos para a vida de Jonas diante da missão que ele recebe da parte de Deus, de se levantar e ir a Nínive, levar uma palavra de conforto para a geração se arrepender e com isso gerar uma mudança de conduta até, né, naquele povo, é bastante comum a gente olhar para a ordem que ele recebeu, né, da parte de Deus e a fuga e também julgar ele pela fuga que ele empreendeu e ter uma ideia que Jonas era um profeta desobediente. Mas quando eu olho para esse contexto, com um coração de compaixão, né? Com um coração voltado para a palavra de Deus, eu consigo entender que, na verdade, Jonas não está tendo uma reação, né, de desobediência. Porque, na verdade, Deus está chamando Jonas para ir curar uma nação pela qual ele aprendeu a vida toda, ele cresceu escutando a respeito daquela nação. Então ele aprendeu a odiar, evitar, afastar, fugir daquela nação, fugir dos ninivitas. Porque a fama dos ninivitas não era uma fama boa, a fama dos ninivitas era que eles era cruel, que eles eram um povo que fazia tortura no povo, que gerava medo mesmo, que machucava, que gerava morte, que feria. E quem sabe se alguém da família de Jonas também já não teria sido vítima dos ninivitas. E isso causou medo, causou espanto para Jonas. Quando criança, ele aprendeu mesmo, ele cresceu ouvindo a fama dos ninivitas, né? E aí a gente percebe que na sua fase adulta, Jonas recebeu de Deus uma missão. Eu tenho certeza que esta missão ele nunca pensou que ele teria, mas era uma missão profética, um chamado profético. O chamado profético de Jonas conduz a ele à vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus é contrária com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós agimos, com aquilo que nós estabelecemos para a nossa vida. Não é verdade? A vontade de Deus é soberana. Ela não tem nada a ver com as minhas razões. Ela não tem nada a ver com as minhas emoções, com aquilo que eu penso. E é justamente aí que a vida de Jonas tomou outro rumo, né? Tomou um destino diferente. Quando Jonas entrou, né, nesse contexto, né, de ser um profeta chamado por Deus, eu tenho certeza que ele não tinha expectativa nenhuma
Ele jamais pensou, nem no presente, nem no futuro, nem, né, que Deus iria chamar, que Deus ia mandar ele, que Deus o chamaria para levar uma palavra para um povo que ele aprendeu a odiar, que ele sabia a fama má dos ninivitas. Mas é exatamente isso que Deus está fazendo. Está chamando Jonas para ir curar quem feriu. Deus está chamando Jonas para levar misericórdia para um povo que, na nossa visão, na visão humana, não merece misericórdia nenhuma. Mas Deus está levantando Jonas para tratar de um povo que o tempo todo da sua vida nunca tratou ninguém. Ao contrário, só gerou prejuízo, só gerou dor, só gerou traumas nas pessoas. E é neste momento que Jonas vai entrar em uma crise emocional. Primeiro ele quer achar uma lógica, né? Nós sabemos que Jonas, primeiro ele quer entender o que está acontecendo. Por que Deus quer que eu vou levar uma palavra de cura para um povo que faz mal? Por que Deus quer me usar para essa gente que eu acho que eles não têm que ter misericórdia? Não é assim que nós pensamos com nossos pensamentos humanos? É para isso, mas, irmãos, quando nós começamos a entender que a maneira de Deus amar, né? Não é a maneira da gente amar. E Jonas ficou pensando, por que eu tenho que amar um povo tão ruim, né? A forma que Deus ama alguém, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que o outro faz. Porque Deus, ele nunca vai amar o pecado, mas ele vai amar o pecador. Mas isso eu sei que isso que dentro de Jonas gerou, das emoções de Jonas, né? Virou uma confusão. Ele não sabia como lidar com isso. Essa situação estava, né? Estava preocupando ele. Como é que eu vou pregar para um povo mal desse? Só que Deus está contando com Jonas. E Jonas, então, está diante de uma situação que está posta por Deus, mas Jonas não sabia lidar com isso, né? Jonas estava entrando em conflito. Ele não sabia o que fazer para resolver essa situação, mas ele sabia que Deus estava chamando ele para uma missão. E ele entra em crises. Talvez isso seja a história de muitos que estão ouvindo essa palavra nesse tempo. Eu não sei quando você vai ouvir esta palavra, não sei se vai ouvir numa noite, numa manhã, numa tarde, eu não sei, mas talvez seja a história de muito diante das situações e da vontade que Deus tem estabelecido para você. E a vontade que você tem é de fugir, como fez Jonas. A gente só foge daquilo que nos traz medo, daquilo que nos traz pavor. A gente só foge daquilo que nos faz mal. A gente só foge daquilo que gera danos na nossa vida. A gente foge daquilo que gera ferida. E, na verdade, Jonas estava tratando de fugir, era disso. E que ele tem medo dos ninivitas e das informações recebidas. Ele já sabia da fama, da forma que os ninivitas eram. Então Jonas decide fugir. Com a alma em agonia, com a alma dele triste, ele toma uma decisão própria para a sua vida. E assim acontece com muitas pessoas no dia de hoje. Não sabe como lidar com a situação, porque nós sabemos que Jonas, ele estava sendo direcionado por Deus, mas o medo, se eu tivesse que dar um título para esta mensagem, eu diria que Jonas não fugiu. Eu diria que nunca foi fuga, foi uma dor, foi um medo que causou dor no seu coração, que causou dor na sua alma. E ele entrou numa crise ministerial. Ele entrou numa crise porque ele não sabia como lidar com isso. E ele resolveu, em vez de ir a Tarsis, ele fugiu. Em vez de ir a Nínive, ele fugiu para Tarsis. Mas a misericórdia de Deus, quando eu olho para esse texto, eu vejo a misericórdia de Deus usando aquela tempestade
não para quebrar aquele barco, não era para afundar o barco, mas era para encontrar um Jonas. A misericórdia que Deus teve da alma de Jonas, encontrar ele lá no porão, dormindo, mas ele não estava ali dormindo porque ele estava com sono. Ele estava ali tentando esquecer da situação vivida. Quantas vezes eu e você não se esconde, não foge, não se cala? Quantas vezes nós fechamos a nossa boca, nos trancamos em um quarto, porque nós não sabemos lidar com o que está acontecendo na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas está tentando lidar com uma guerra que está dentro da sua alma. Ele está em uma crise ministerial. Ele está em uma crise contra Deus. Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai me usar para agir de uma forma com os ninivitas, sabendo perfeitamente que eles são maus? Ele está em uma crise pessoal. Como pessoa, ele está agindo com a sua alma oprimida. As emoções, as razões dele está bagunçada dentro dele. E tudo que Jonas quer é tentar fazer que se acalme essa tempestade dentro dele. E ele está tentando fazer as suas emoções voltar para o lugar, embora ele não está sabendo lidar com isso. E ele está tentando aliviar a pressão emocional. Mas quando eu olho para esse contexto, assim como você conhece, o Deus de Jonas vai visitar essa embarcação, vai visitar esse navio, né? Visitou aquele mar. E eu quero dizer para vocês que vai assistir essa mensagem. O Deus do céu, o Deus daquela embarcação, o Deus de Jonas, o nosso Deus, criador do céu e da terra, ele vai criar situação para que você se encontre, para que você se resolva. Deus vai fazer uma situação acontecer para que você se resolva. Essa situação vai te favorecer para que você se encontre, para que você se resolva. E não deixa esse trauma te oprimir a vida toda. A forma que Deus vai usar a tempestade é tão forte que parece que você vai se afundar. Mas você não se preocupa. O que você tem que ser é honesto. Jonas não fugiu. Jonas, quando ele viu que o barco estava para se quebrar, ele foi acometido de um sentimento de culpa, né? A situação ficou pior ainda. Ele que estava agora com medo dos ninivitas, agora ele está com um sentimento de culpa. Mas eu vejo uma honestidade em Jonas, né? Ele não fugiu, ele não se calou, ele não ficou neutro. Ele só chegou e disse, a culpa é minha, né? Quando ele ouviu aquela situação, ele falou, o barco vai quebrar, eles vão morrer. Tudo por minha culpa. Foi a hora que a honestidade chegou. Irmãos, quantas vezes nós temos que tomar atitude mesmo com medo, mesmo que a nossa alma está em aflição, mesmo que nós estamos em crises, né, achando que nada vai dar certo, mas aí é a hora de nós agir com a verdade, agir com a sinceridade no nosso coração, com a nossa presença, né? Quantas vezes nós não podemos deixar as responsabilidades, os medos, né? A desonestidade nos prisionar, né? Nós temos que responsabilizar sobre as nossas atitudes, mas você não pode deixar a culpa te aprisionar. Não deixe a sua responsabilidade pelas coisas que você gerou, pelas atitudes que você tomou, pelo que você falou, pelo que você agiu, pelo que você pensou, não importa. Não deixe a culpa te aprisionar, a culpa te manter, né? Porque independente de que você tenha criado uma situação de modo consciente ou inconsciente, sempre haverá uma oportunidade de consertar as coisas, né? Deus vai te dar uma oportunidade de consertar as situações. Nós temos um Deus no céu, nós temos um advogado. A hora que nós precisamos, o nosso advogado está pronto para nos defender. É o nosso Deus. Então, neste momento,
Nesta oportunidade, eu deixo esta palavra. Use a sinceridade, seja honesto, independente da situação que você está enfrentando, independente da situação, da crise que você está atravessando, seja sincero, conheça a verdade da palavra de Deus, porque é o Senhor Jesus quem nos defende. E nesta oportunidade, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um que estará ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Ficam com a paz do Senhor. Amém?